Muito bem, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia de vocês, ou então estivessem acompanhando aqui no telão, o texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham aí na sua Bíblia ou no telão a palavra de Deus que diz assim. Cláudia, agora eu vi você e lembrei, depois você pega aquele negócio lá hoje. Não vai embora, tá bom? Sim. Diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu te digo, levanta-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou dentre nós", diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, Deus, que o Senhor concede a cada um de nós, de nesta manhã estarmos na tua casa, Senhor. O privilégio que nós temos de adorar ao Senhor, de entoar cânticos a ti, de orar e buscar a tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, e queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Deus, o teu Espírito possa falar conosco, usando o teu servo, Senhor, para trazer aquilo que tu tens para nós, aquilo que vem diretamente dos céus, aquilo que, ó Deus, é o alimento espiritual para a nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa nos alimentar, que o nosso ser, que a nossa mente, que o nosso coração, que a nossa alma, Senhor, que a nossa expectativa, todas elas, Deus, sejam colocadas, ó Pai, na tua palavra, e que, Deus, ela venha nos sustentar, ela venha nos fortalecer, ela venha nos dar direção, ela venha nos dar uma nova perspectiva de vida, Senhor. Usa, Pai, o teu servo nesta manhã, e que teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar aquilo, Senhor, que talvez não seja falado. Que o Senhor, Deus, venha comunicar pelo teu Espírito Santo a tua palavra em nossos corações nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos, não em nosso nome e nem porque merecemos, mas nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é o único lugar, amados, nas Escrituras Sagradas, em que é mencionada a cidade de Naim. Em nenhum outro lugar, a não ser em Lucas 7, esta cidade, Naim, ela é mencionada. E não fosse pelo que aconteceu próximo a ela, essa cidade não teria destaque algum. E o acontecimento acontecido, o acontecimento ocorrido, acontecimento acontecido é difícil, irmãos? É uma redundância. O acontecimento ocorrido nas proximidades daquela cidade, ali da Galileia, poderia facilmente passar despercebido, não fosse dois aspectos. E o primeiro deles se destaca vultuosamente aos nossos olhos. Ele é muito bem perceptível a nós, e que nos mostra o grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro aspecto
aspecto não é nem um pouco vultuoso como este. O segundo aspecto, ele é menos perceptível, ele é menos destacável, ele é menos visível, e quase que sempre ele passa batido, né? Se não alcançarmos e não aguçarmos bem o nosso entendimento. Mas é um aspecto muito importante e que nos leva hoje a termos uma reflexão. E o primeiro aspecto desse acontecimento nas imediações daquela cidade de Naim, que é facilmente percebido por nós, é o fato de Jesus ter ressuscitado o filho daquela viúva, o qual ninguém sabe a sua identidade. Não é falado o nome dele, e nem da mulher. E esse é um dos mais, vamos dizer assim, emblemáticos milagres de Jesus durante o seu ministério terreno. Este feito, este milagre de Jesus aconteceu pouco depois dele ter curado à distância o servo de um centurião romano, como nós já pregamos aqui tempos atrás. E uma das coisas mais fascinantes, amados, é saber de um milagre de tão grandes proporções como é o de restituir a vida de alguém, como foi neste caso, é devolver a vida àquele que estava morto. E é maravilhoso perceber Jesus pleno de poder, a proferir uma palavra tão poderosa, que nem mesmo a morte pôde resistir. O autor da vida, Jesus, em todas as ressurreições, sobre as quais nós temos informação no Novo Testamento, sempre ele proferiu palavras poderosas de ordem. Aqui, neste evento, perto da cidade de Naim, ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Na ressurreição da vila de Jairo, ele disse: talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Na ressurreição de Lázaro, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. O grande poder do Senhor Deus também foi demonstrado quando o profeta Elias clamou ao Senhor, e este fez ressuscitar ali o filho da viúva de Sarepta. Quando o profeta Eliseu orou ao Senhor, este também fez ressuscitar o filho da sunamita. Quando um homem já morto foi lançado na sepultura do profeta Eliseu, e quando aquele cadáver tocou os ossos do profeta, diz a palavra de Deus que ele reviveu. Quando homens santos ressuscitaram, assim que o Senhor Jesus morreu na cruz. Quando o apóstolo Pedro orou na cidade de Jope, e uma discípula chamada Dorcas também ressuscitou. De fato, amados, essas coisas maravilhosas, esses milagres estupendos saltam aos nossos olhos. Quando nós lemos essa passagem, salta aos nossos olhos o grande poder de Jesus, que ao tocar ali o esquife, o cadáver, o caixão, disse assim: menino, rapaz, jovem, levanta-te, eu te ordeno. Esse era o primeiro aspecto do qual eu havia falado. Eu creio que, se fosse perguntado a vocês, o que vocês acham mais importante nesse texto bíblico, a maioria certamente diria que foi esse milagre. A ressurreição do filho daquela viúva. E esta uma grande verdade, é uma coisa maravilhosa, é um feito maravilhoso. Talvez um dos maiores que a gente pode ver na Bíblia. Todavia, existe um aspecto muito interessante nesta passagem, o qual eu gostaria, em especial, de destacar para você nesta manhã. Há um segundo aspecto muito importante. Observe, amados, o texto bíblico. O texto bíblico fala que havia duas grandes multidões, porém muito diferentes entre si. Havia duas numerosas multidões, porém muito distintas uma da outra. Eram semelhantes quanto ao número de pessoas. Diz a palavra de Deus que era uma grande multidão. No entanto, eram completamente diferentes quanto às suas esperanças, quanto às suas expectativas,
quanto aos seus ideais, quanto aos seus objetivos. Uma grande multidão, diz a palavra de Deus, seguia o Senhor Jesus Cristo. E outra grande multidão seguia a viúva enlutada. Uma grande multidão seguia aquele que era o autor da vida. E outra grande multidão seguia a mãe daquele cuja a vida fora ceifada. Uma grande multidão seguia aquele que era a ressurreição e a vida. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E que tinha o poder e a autoridade sobre a morte. E outra grande multidão seguia aquela cuja morte havia sepultado a sua esperança. Uma grande multidão seguia aquele que possuía a faculdade de transmitir vida. E outra grande multidão seguia aquela que já não esperava mais nada. Uma grande multidão seguia e exultava com a verdadeira vida. E outra grande multidão seguia com tristeza por causa da perda da vida. Amados, eu creio que este é o momento oportuno para investigarmos as nossas próprias vidas à luz do que o texto bíblico nos ensina. Se fizermos uma análise sincera e honesta das nossas vidas, uma análise desapaixonada de nós mesmos, projetando a nossa vida para o contexto da passagem bíblica ocorrido naquela imediação, nas imediações daquela cidade de Naim, dadas as circunstâncias que nós vivemos nos dias de hoje, eu perguntaria, a quem nós estaríamos seguindo? De qual numerosa multidão nós faríamos parte? De quem nós andaríamos perto? Meus amados, seguir a Cristo é a melhor opção que alguém pode fazer na sua vida. É o mais radical e mais fascinante projeto que alguém pode ter na sua vida. E a razão maior de haver um movimento de avivamento espiritual, porque é isso que nós queremos, irmãos. Queremos um avivamento espiritual nosso, da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. E a razão maior disso só pode ser para seguir a Cristo de uma forma autêntica. Amém? Este é um desafio lançado para mim e lançado para você, que é o de seguir a Cristo para estar sempre perto do Senhor, tendo plena comunhão com Ele, em meio à realidade que vivemos, sejam elas boas ou ruins, irmãos. Muitas vezes a gente acha que para seguir a Cristo tem que estar tudo certinho na nossa vida, tem que estar tudo bom. Não, isso é uma grande mentira. Para seguirmos a Jesus, nós precisamos estar com Ele, sejam as nossas circunstâncias boas ou ruins. E aí eu te pergunto, no que o cristianismo se alicerça? O cristianismo se alicerça na resposta ao chamado de Cristo, que nos vocaciona para segui-lo no caminho do Evangelho. Vou repetir, o cristianismo se alicerça na resposta ao chamado de Cristo, que nos vocaciona para segui-lo no caminho do Evangelho. Fora disso, amados, não há cristianismo. Assim, uma religiosidade estéril, uma religiosidade vazia. De modo que a essência da espiritualidade cristã reside apenas, amados, em seguir a Jesus Cristo. A essência da espiritualidade cristã reside em seguir a Jesus Cristo. O cristianismo autêntico, genuíno, verdadeiro, não consiste apenas no conhecimento de Jesus e de seus ensinamentos revelados nas Escrituras. Não consiste apenas no conhecimento, porque consiste também e principalmente em seguir a Jesus. E somente neste ato de seguir Jesus é que se pode medir, é que se pode verificar, que se pode avaliar a nossa fidelidade para com Deus. Quanto mais perto seguirmos Jesus, mais fiéis nós seremos a Ele.
Porque a raiz de toda e qualquer exigência cristã, e também o único critério para se avaliar uma espiritualidade, é o ato de seguir a Jesus Cristo. Nós não podemos departamentalizar essa questão na nossa vida. Então percebam, irmãos, não existe uma espiritualidade da cruz, como se fosse uma doutrina em paralelo, algo que pudesse ser desassociado, alienado, mas sim que ao seguir Jesus Cristo, esse caminhar vai exigir de nós a renúncia de muitas coisas, assim como Cristo renunciou, assim como Cristo, ele carregou a sua cruz. Não existe uma espiritualidade da oração, e sim que ao andarmos com Jesus, ao segui-lo de perto, é incorporado em nós uma necessidade de uma vida de oração, assim como era também na vida de Jesus. Não existe uma espiritualidade do compromisso, pois todo compromisso e entrega a Deus e ao próximo é fruto da fidelidade do ato de seguir a Cristo, porque Jesus Cristo foi um exemplo de compromisso. Assim também como não existe uma espiritualidade da comunhão, porque a mais estreita relação com o Senhor, Deus e com os homens só pode existir quando estamos neste caminho com Jesus. Eu posso dizer que não existe também uma espiritualidade do amor, pois a experiência do verdadeiro amor, o ágape de Deus, só é vivida quando temos o Senhor Jesus como referência em nosso caminho, porque Deus é amor. Em outras palavras, amados, seguir a Cristo implica na decisão de submeter todas as áreas e todos os segmentos da nossa vida àquele que é Senhor sobre todos nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma diferença marcante entre os que seguem e os que não seguem Jesus Cristo, a saber, a luz. A luz. A luz é a diferença que deve marcar a vida daqueles que têm como mestre o Senhor Jesus Cristo. Os que não seguem a Jesus vivem à semelhança daqueles que seguiam a viúva naquele cortejo fúnebre do seu filho. Jesus Cristo mesmo disse lá em João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca vai estar em trevas, mas esse vai ter a luz da vida. O que precisa ficar claro, mas é que a vida de um seguidor de Jesus Cristo, ela é caracterizada pela luz. A vida de um cristão tem que ser caracterizada pela luz. Nós devemos andar à luz, nós devemos ter à nossa volta a luz que é o Senhor Jesus Cristo. O homem não pode caminhar na escuridão, isto é, viver no pecado e ter comunhão com Deus. Em 1 de João 1,6, a palavra diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos que ter a nítida consciência de que o pecado separa o homem de Deus, como diz lá em Isaías 59:2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Note, amados, o profeta Amós disse lá no seu livro 3:3, andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, irmãos, a vida de um cristão ela deve ser baseada na luz do Senhor Jesus. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus não pode ser daquela multidão que está em trevas, mas tem que ser daquela multidão que está na luz do Senhor, porque a vida de um cristão é caracterizada pela luz. É bom que todos nós entendamos que Deus nunca foi, não é, nunca será parceiro no pecado, irmãos.
Uma pessoa pode até optar em viver no pecado, mas tem que ter a consciência de que Deus, que é santo, não vai estar com ela. Se a pessoa fala assim, não, eu vou viver essa vida. É essa vida que eu escolhi para eu viver. Beleza. Mas a pessoa tem que ter a nítida consciência de que Deus não vai estar com ela. Porque Deus não é parceiro no pecado. Uma pessoa pode até optar em viver no pecado, mas ele tem que ter essa consciência. Uma pessoa pode até optar em andar nas trevas, se ela quiser, porque Deus deu ao homem o seu livre-arbítrio, mas tem que ter a nítida consciência de que o Senhor não vai caminhar com ela. Porque Deus é luz, Jesus Cristo é luz. Se o homem quer manter comunhão com Ele, terá necessariamente que andar na luz, e a luz afasta as trevas. A luz afasta o homem do pecado, porque o pecado é trevas. O pecado distancia o homem de Deus. O pecado faz separação. No pecado não há luz, no pecado só há trevas. E quem quer andar com Jesus tem que andar na luz. E andar na luz é andar nos preceitos, é andar nos mandamentos do Senhor. E para andar nos preceitos, na verdade de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus e não usar de ignorância como desculpa para a desobediência. A palavra do Senhor se encontra à nossa disposição para nós lermos, para nós estudarmos. Por isso que eu insisto para que você seja um aluno da escola bíblica, para que você possa conhecer a palavra de Deus. Então é necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário estudarmos, meditarmos, aprendermos e praticarmos aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. O desconhecimento da palavra de Deus não vai servir como desculpa para se praticar o que não é correto diante de Deus. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei perante um juiz como uma forma de não sofrer as penas que a lei impõe para aqueles que a desobedecem. Ninguém pode chegar diante de um juiz e falar assim, me perdoa, não me condene, porque eu não sabia que isso era errado. Não, ninguém pode alegar isso, a lei existe. Independente se você sabe ou não dela, você precisa estar de acordo com ela. Assim também, amados, é com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, e falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas, menciona, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando isso acontece, quando o Senhor Jesus Cristo ilumina as pessoas que o seguem, Ele as capacita a ter uma vida irrepreensível. Diz a palavra de Deus. Eu vou repetir. Quando isso acontece, quando o Senhor Jesus Cristo ilumina as pessoas que o seguem naquele caminho, Ele as capacita a ter uma vida irrepreensível. E o apóstolo Paulo fala claramente o que significa uma vida irrepreensível. Ele fala claramente da marca inconfundível daquele que segue o Senhor Jesus, daquele que anda na luz, daquele que tem comunhão com Deus, do procedimento daquele que é santo, justo e irrepreensível. Se você quiser, depois você leia lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e lá no texto, no versículo 3, ele diz assim, que ser irrepreensível é não ter em seu coração qualquer tipo de engano e de ilusão. Ser irrepreensível é isso. Ser irrepreensível é não ludibriar a si mesmo e a ninguém. Não ser irrepreensível, não é aquele que vive se enganando, ludibriando o seu coração, a sua vida. O cristão irrepreensível não possui engano. O cristão irrepreensível não possui erro no seu coração. Não prega uma coisa e vive outra. Não se consegue falsificar um caminhar irrepreensível diante de Deus. Ser irrepreensível é se manter puro. Paulo está falando de sensualidade, de coisas do gênero. Ele diz, nenhuma palavra impura saiu da minha boca, a minha conversa foi pura, proveniente de um coração puro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, para nos mantermos puros e irrepreensíveis.
para que possamos sempre ter o nosso corpo sob controle, para que nós não sejamos impulsionados por nenhuma paixão carnal, para que nenhum espírito de cobiça, nenhum espírito de devassidão, de imoralidade, de impureza possa possuir a nossa mente. Aqueles que seguem a Cristo devem ter os olhos puros, devem ter os ouvidos puros, um coração puro, uma língua pura, uma mente pura. Do contrário, se nos envolvermos com as coisas deste mundo, as coisas sujas desse mundo, as conversas sujas, o olhar lascivo, se fizermos insinuações sexuais, é porque não temos uma vida ainda purificada. Amado, ser irrepreensível é não ter dolo. Dolo é a intenção de fazer alguma coisa. Aquele que segue Jesus não age dolosamente. Dolo é isso, é você fazer sabendo que você está fazendo. É ter a intenção de fazer aquilo que você está fazendo. Ser irrepreensível é não ter dolo. O irrepreensível, amados, ele não é malandro. Ele não é astucioso. Ele não é manipulador. Nada na sua vida é oculto, pois ele é honesto, ele é sincero, ele é aberto. Mas, lamentavelmente, hoje, não são poucos os que estão na igreja, no banco ou no púlpito, que agem com dolo, com manipulação, com esperteza. Lamentavelmente. Pessoas que trabalham para que as coisas sejam feitas na sua maneira, não através do poder ou da orientação do Espírito Santo, mas através da esperteza das suas mentes. Mas, por outro lado, com certeza, existem muitas pessoas que não estão inseridas nesse padrão de comportamento. Ainda há pessoas que não manipulam, que não são impulsionadas pela sensualidade, possuem linguagem limpa, linguagem moral, moral limpa, né? Não agem dolosamente, nem têm engano nos seus corações, possuem bondade, possuem dignidade, possuem firmeza de caráter. E essas pessoas, via de regra, são, com frequência, exaltadas pelas outras pessoas. Mas, no entanto, amados, em muitas delas também, persiste o fato delas não terem uma vida com Deus. E às vezes falta algo na vida dessas pessoas, e algo que faz uma grande diferença, pois todas as características piedosas devem estar baseadas em um propósito muito sólido, que deve motivar, o viver de uma pessoa. O que também caracteriza o andar irrepreensível de uma pessoa, amados, é um desejo consumidor, é um desejo avassalador, no sentido de honrar o nome de Jesus Cristo diante de todos os homens. Você tem no seu coração esse desejo consumidor, esse desejo avassalador de honrar o nome de Jesus diante dos homens? E também de não querer fazer ou dizer algo que possa trazer repreensão do Senhor para a sua vida? Mesmo não tendo alcançado ainda a perfeição, mesmo ainda lutando contra a carne, mas agora estando em busca da justiça de Cristo pela fé. É um aperfeiçoamento que acontece no coração daqueles que desejam, que têm esse desejo avassalador de honrar o nome de Jesus Cristo. Estão em processo de construção, estão em processo de santificação, estão em processo de aperfeiçoamento da vida cristã e espiritual, mas estão caminhando no caminho certo, porque tem esse desejo
de honrar e glorificar a Deus. E aqueles que, estando assim, abrem mão de todo o desejo carnal, de todo o desejo mundano, e ele só vai querer ter o desejo de andar de modo irrepreensível diante de Jesus, querendo agradar o Senhor, querendo trazer glória para o nome do Senhor. Na verdade, amados, algumas coisas acontecem na vida daquele que segue a Jesus, que caminha na luz, que tem uma vida irrepreensível na presença de Deus. E a primeira coisa é que esse crente ganha o favor de Deus. Amém? A primeira coisa é que esse crente vai ganhar o favor de Deus para a sua vida. Em verdade, Deus promete um favorecimento maravilhoso ao crente que é irrepreensível, como está lá em Provérbios capítulo 3. Os versículos de 1 a 4 diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Amém. Você terá, acima de tudo, amados, o favor de Deus para a sua vida. Deus está dizendo: se você se dispuser a andar de modo irrepreensível diante de mim, andará sobre o meu favor, você será agradável para comigo. E uma das maiores alegrias que um cristão pode ter é atravessar a vida sabendo que está sendo agradável a Deus. O Senhor não vai precisar esconder sua face de você, nem você vai entristecer o coração de Deus por sua causa. Porque você não traz vergonha, você não traz descrédito ao nome de Deus. Antes, traz glória para Ele e Ele se agrada disso. Mas não é só isso. O favor de Deus também inclui poder. A vida exemplar de quem tem um coração limpo pode ser favorecida com o poder do Espírito Santo. Amém? Um homem que honra o nome de Jesus através de uma vida santa diante dos outros ganha um dom vindo do próprio Deus. Mas é bom que se diga que o andar irrepreensível pode te causar uma outra coisa, que é o distúrbio, que é a rejeição. Quando você determina em seu coração que você vai andar de forma irrepreensível na presença de Deus, que você não vai que você não vai se entregar aos pecados que tenazmente te assediam, como diz a palavra, que você não vai ser um crente morno que faz concessões. Isso pode causar para você algumas rejeições, alguns distúrbios por parte de quem não tem esse favor de Deus na sua vida. Creia nisso. E quando a sua vida santa e pura incomoda a vida dos outros, é quando a sua vida vai incomodar a vida de outros. É quando você tem tão grande intimidade com Deus que faz algumas pessoas se afastar de você. E quando você, por seu procedimento irrepreensível, faz de sua vida um repelente para os outros, né? É quando você, pelo seu procedimento irrepreensível, vai ser um repelente para a vida dos outros que não querem isso. Quer de fato perceber isso na sua vida? Então, torne o seu andar com Jesus algo irrepreensível. Diga como o Senhor se tornou real para você. Diga que não quer perder mais tanto tempo sentado em frente a uma televisão, contaminando a sua alma. Diga que você não participa de conversas torpes.
Diga que você prefere orar, que você prefere e gosta de encharcar, de saturar a sua mente com a santa e bendita palavra de Deus. Diga que você realmente quer adorar ao Senhor e participar de todos os cultos, de todas as reuniões, de todas as atividades da igreja. E muita gente vai dizer até mesmo dentro da igreja: olha ali aquele fanático. Olha como ele se tornou agora um fanático. Aquele que segue Jesus e anda na luz, que tem uma vida irrepreensível, é aquele que se concentra na coisa certa. Amém, irmãos? É aquele que se concentra na coisa certa. Há muitos cristãos que estão concentrados nas suas próprias coisas, nos seus próprios pecados, e eles são consumidos por isso. Vivem combatendo os seus pecados, tendo vitória aqui, tendo derrota acolá, nunca saem disso. Suas maiores alegrias, suas maiores vitórias, são somente as suas realizações pessoais, o seu andar pessoal. Não tem visão para a igreja, não tem visão para os que se perdem, para os propósitos eternos de Deus. Só consegue olhar para si mesmo, concentra-se então na coisa errada. É aquele que não ministra para os outros, é aquele que não ora pelos outros, é aquele que não auxilia os outros, e apesar de ser do corpo de Cristo, não se envolvem com o corpo de Cristo. Ele fixa somente os olhos nos seus próprios alvos, nas suas próprias necessidades, nas suas virtudes e nos seus vícios, nas suas conquistas e nos seus fracassos. É aquele que se olha somente para si, não olha para o lado, não olha para as pessoas, não olha para a igreja, não olha para as necessidades do reino. E o último aspecto de um cristão com uma vida irrepreensível é que ele quer, é que ele deseja ardentemente, com tudo o que há dentro dele, que isso tudo seja uma realidade. Não que seja uma fantasia, não que seja uma história inalcançável. Não, ele deseja que tudo aquilo seja uma realidade na sua vida. Amém? Ele olha para essas coisas, ele entende isso, e ele deseja com todas as forças que tudo aquilo que ele tem vivido, tem aprendido, tem observado, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que tem a ver com o reino do Senhor, tudo aquilo que tem a ver com as coisas de Deus, possa ser realidade também na sua vida, seja uma realidade. Então, vamos determinar uma coisa aqui hoje, amém, irmãos? Amém? Você quer determinar alguma coisa? Amém? Então vamos determinar. Determine hoje que você vai ter uma vida irrepreensível. Amém? Uma vida cheia de poder de Deus. Uma vida que neste caminhar com Jesus, você descubra o favor maravilhoso dele na sua vida, e todas as coisas que advêm de uma vida que anda na luz, uma vida que segue Jesus. Determine isso na sua vida. Determine que hoje você vai andar na luz. Determine que você não vai fazer parte de uma multidão, de uma grande multidão que segue aquilo que não é de Deus, mas você determine hoje que você vai andar e vai seguir aquele que é o autor da vida, aquele que é a luz, aquele que é a salvação. Determine que você vai andar ao lado daquele que é o Salvador, aquele que é o Senhor, daquele que é a pessoa mais importante da sua vida, aquele que é o Criador de todas as coisas. Determine hoje que você vai ser irrepreensível na presença desse Deus. Será que você pode dizer assim hoje: eu quero caminhar com Deus, eu quero andar com Jesus, eu quero ter a luz do mundo? Será que você pode dizer isso? Amém? Eu quero estar com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ser do Senhor, eu quero caminhar nessa multidão que caminha seguindo o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero andar na semelhança daqueles que seguiam aquela viúva que tinha perdido seu filho, que não tinha mais esperança. Eu quero andar no caminho da luz,
no caminho do Senhor, seguindo o Senhor, determinando as coisas de Deus maravilhosas para a minha vida. Duas grandes multidões se encontraram próximo à cidade de Naim. Uma grande multidão seguia aquela mulher. Uma grande multidão seguia Jesus Cristo. De qual grande multidão você faz parte? E tem uma música, eu não vou cantar, é claro, né? Mais uma vez. Mas uma música, eu nem lembro mais quem cantava. É uma música que foi mais ou menos o meu tempo de conversão, um pouco mais, né, alguns tempos depois. Mas ele dizia assim: de que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Os irmãos do louvor podem subir aqui e nós vamos orar e nós vamos determinar na nossa vida hoje que a gente vai fazer parte daquela grande multidão que seguia Jesus Cristo. Daquela grande multidão que buscava ser irrepreensível na sua vida, que buscava o favor de Deus na sua vida, que desejava ardentemente, dentro do seu coração, viver toda a realidade do Evangelho. Mesmo que ainda num processo de construção, mesmo ainda num processo de santificação, mas desejando ardentemente no coração viver uma vida irrepreensível diante de Deus, uma vida cheia de poder diante de Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida cheia do propósito de Deus, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de luz, não de trevas, uma vida de obediência, não de desobediência, uma vida de santidade, não de pecado. Que você hoje, nesta manhã, possa determinar isso na sua vida. Você possa determinar que você será um seguidor de Jesus Cristo. Aquele que segue para ter a vida transformada. Aquele que segue Jesus para ter uma vida vivida na plenitude do Evangelho, na plenitude daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e de tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Que você hoje tome essa posição de determinar que você é um seguidor autêntico do Senhor Jesus Cristo. Duas grandes multidões. Que você faça parte daquela grande multidão que segue a Jesus, que segue os preceitos de Jesus, que segue a justiça de Jesus, que segue a verdade de Jesus, que segue as bem-aventuranças daqueles que seguem Jesus.